Tudo bem? Hoje, quarta-feira, exatamente o meio da semana, nós estamos aqui na terceira videoaula. Hoje nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu senti assim a presença do Senhor na tarde do dia de hoje, quando estava fazendo o esboço, preparando esse primeiro capítulo, as revelações que estão contidas ali. Me alegrei no Espírito do Senhor e creio que você vai se alegrar comigo também, e você vai tomar uma atitude a partir de hoje de não perder as 22 classes que teremos. Faremos então 22 aulas, uma para cada capítulo, e creio que vamos conseguir abordar o máximo possível de informação de escatologia atualizada. Tá certo? Deus abençoe cada um de vocês que me acompanharão ao vivo e aqueles que deixarão para depois, devido às suas atividades. Tem gente ali que estava com o celular no concerto e quando recebeu o celular no dia de hoje, uma irmã, ela disse: Pastor Teófilo, tenho todos os seus vídeos atrasados, eu vou ouvir todos eles. Então Deus abençoe cada pastor, cada missionário, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada obreiro da casa do Senhor, cada irmã que vai estar assistindo, cada pessoa que vai compartilhar, para que a riqueza dessa informação da Bíblia Sagrada chegue ao ouvido, ao coração de muita gente. Essa é a intenção, que esse curso possa ser compartilhado, porque é um curso gratuito. É verdade sim que tem pessoas que estão contribuindo para que esse programa possa sair no ar. Se você também for uma dessas pessoas que tem esse coração generoso, você pode me ajudar, me chamando ali no comentário, no PV, me pedindo através do WhatsApp o meu número de uma conta bancária para que você possa contribuir com esse ministério, tá certo? Se você for num restaurante e ele for muito bom e ter a comida de qualidade, de excelência, você vai querer pagar com muita alegria. Mas quando você vai num restaurante que não foi tudo aquilo que você esperava, então você paga até com dor aquele gasto que você fez ali no restaurante. Você pode fazer o seguinte: você pode pegar a sua Bíblia e algum lápis como esse aqui, que é um destacador, ponta de gel, tá certo? Não mancha as páginas da tua Bíblia. Ou então pegar assim uma caneta azul, uma caneta vermelha, para ir destacando algumas coisas que nós vamos ensinar a partir de hoje. Hoje é 5 de agosto, nossa, já vamos passando do meio do ano, estamos já no segundo semestre, iniciando o segundo semestre. Na verdade que já estamos há 1 mês e 5 dias nesse segundo semestre. Essa seria a lição número 3 e nós abordaremos agora então o primeiro capítulo. Olha como é lindo. O que eu posso fazer para você se interessar? Dizer que é lindo, que é bom, que você vai aprender, que você vai crescer, que você vai ter a alegria de compartilhar os temas que nós vamos ministrar. E quem sabe lá no final do curso, lá no final do capítulo 22, você possa solicitar o material para imprimir aí na sua cidade e guardar esse material também por impresso. Ele está sendo publicado, o conteúdo, dentro de uma página chamada Escatologia Atualizada, de minha propriedade. Você pode entrar ali, baixar, clicar, compartilhar, multiplicar pessoas interessadas. Sejam todos bem-vindos então ao primeiro capítulo de Apocalipse. Eu vou ler para vocês aqui, porque depois então fica fácil de você entender as expressões, porque assim vamos fazer, vamos extrair expressões, informações primordiais dentro de cada capítulo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar por intermédio do seu anjo
notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos outras passaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E, no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro, uma cinta de ouro. A sua cabeça era cabelos, e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis aqui que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dela. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 20. Eu li completo. Vamos fazer assim, para que você não fique tão por fora do que eu vou começar a comentar praticamente versículo por versículo, ou expressão por expressão. Como já falei, esse material vai estar disponível na página no Facebook, chamado Escatologia Atualizada, tá? E também você pode acompanhar depois ali no canal TV Carcle. T de Teófilo, V de Vinícius, Carcle é o meu sobrenome. Primeira expressão, vamos já encontrar ali no versículo 1 do capítulo 1. Revelação. Essa é a palavra que vamos começar assim a falar. A revelação de Jesus Cristo pode significar que vem dele, olha só, e é sobre ele, porque Cristo
é o assunto do livro inteiro. Você vai ver Cristo em todos os capítulos de Apocalipse. E a palavra servos de Cristo são os crentes que existiam naquela época ali. A frase que brevemente deve acontecer é uma alusão a Daniel capítulo 2, versículo 28, 29 e 45, visto que parece indicar que as coisas que devem acontecer nos últimos dias acontecerão em rápida sucessão. Então, quero que fique muito bem claro que em uma primeira instância, eu já falei isso ontem, esse livro de Apocalipse foi escrito para consolar as igrejas daquela época e, por conseguinte, também chega até nós com uma mensagem atualizada. O autor humano desse livro é João, mas ele tem também um autor divino que é o próprio Jesus. Olha só, por isso que a Bíblia é gostosa, por isso você lê, você chora, você sente a presença do Senhor, você consegue entender os detalhes e valorizar cada palavra, porque tem dois autores, um humano e outro divino, como acontece em toda a Bíblia. Os 40 autores humanos, mas tem a inspiração do Espírito Santo. As palavras de Deus e o testemunho de Jesus é a segunda expressão, são as razões pelas quais João foi exilado. Por que João foi exilado? Eu falei ontem aqui que ele não estava de férias, não estava de passeio, não estava curtindo uma praia ali na ilha de Patmos. Na capa desse vídeo eu estou colocando para depois você ver como é a ilha de Patmos. Você vai poder ver isso no YouTube. Por causa da palavra de Deus ele estava exilado. Ele estava prisioneiro do Império Romano, como vai dizer o versículo 9 do capítulo 1. E também é o motivo que os crentes hoje são perseguidos. Por quê? Por causa da palavra. A expressão de tudo o que tem visto refere-se às visões relatadas no Apocalipse. Acaso você também não sofre? Acaso também as pessoas não te criticam? Acaso as pessoas também não fazem pífia a respeito do que você crê, do que você vive, do que você... te chamam de crente, te chamam de muita coisa, de louco, te chamam de fanático, mas que bom é ser fanático e louco pelas coisas do céu, pelas coisas da Bíblia. Então, nesse momento, desligue a televisão, se concentre aqui nessa aula ao vivo que estamos ministrando com muita alegria. Essa expressão bem-aventurado significa espiritualmente feliz. Quantos que são aqui felizes por estar servindo a Cristo? Poderia dar um amém aqui nos comentários no Facebook. De acordo com as perspectivas de ler e reter essa revelação, é a primeira das 7. Tem 7 bem-aventuranças. E a primeira então é ler e reter essa informação. Ontem eu dizia que ler um jornal você se informa, mas ler a Bíblia você aprende, você entende, você cresce, e ainda mais quando você retém essa informação. Então estamos dizendo que dentro do livro de Apocalipse você vai encontrar 7 bem-aventuranças, e a primeira é essa: bem-aventurado aquele que lê. Tá certo? Ah, pastor, mas eu não sei ler. Então você é bem-aventurado porque você ouve, tá? Ah, mas eu não consigo ouvir e não consigo ler porque sou cego. Você pode ler em alguma Bíblia em braille e de alguma maneira a informação desse livro vai chegar ao seu conhecimento, ao seu coração. As demais, a bem-aventurança está no capítulo 4, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 27, 7 e 14. Então, e esse também é o primeiro grupo de muitos grupos de 7 que nós vamos encontrar aqui dentro do livro de Apocalipse, que significa a completude, a perfeição, o número 7. Eu gosto muito desse número 7, não sei se você gosta do número 7. Preste atenção, João endereçou Apocalipse às 7 igrejas da província
Romana de Ásia. O Império Romano havia dividido o seu império em muitas províncias, e nessa província da Ásia havia 7 igrejas, atualmente ali onde é o sudoeste da Turquia. Eu tenho um cunhado que ele é da Turquia, até ele me mandou esses dias atrás um Alcorão, e ali estão as ruínas dessas 7 cidades, que elas não existem, elas foram destruídas, mas existem as suas ruínas que comprovam que realmente existiram essas 7 igrejas. As igrejas localizam-se numa região, assim, num perímetro de 80 quilômetros, e os seus nomes estão dispostos em ordem no sentido do ponteiro do relógio. Assim, não é? O relógio não trabalha para lá? Então foi colocado nessa ordem do ponteiro do relógio. Uma grande informação aí para você saber a partir de hoje. Eu já li ali no versículo 11 quais são então o nome das 7 cidades onde estavam as 7 igrejas. Deixa eu ver se eu posso ler de novo para você aqui no versículo 11. Eu tenho escrito aqui nos meus apontes, estou baixando, senão eu abro aqui novamente. Vou abrir aqui que é mais rápido. No versículo 11, então você vai encontrar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que deu um corte no meu vídeo. Versículo 11, as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem sabe esses nomes de memória, coloque um joinha aqui e diz assim: eu sei os nomes de memória dessas 7 igrejas da Ásia. Interessante, está numa ordem assim, ó, começa lá em cima, vai descendo no sentido que anda o relógio. Aqui nós encontramos também no versículo 4 2 saudações. A primeira é a palavra graça, que é uma versão cristã de uma saudação comum em grego, se dizia graça, tá? E para o povo hebreu, paz, que significa shalom, uma saudação típica também hebraica. Muitos hoje gostam de cumprimentar o povo com a paz do Senhor, outros com a paz de Deus, outros apenas com graça, outros com apenas paz, e outros com graça e paz. Então são saudações que nós vamos encontrar principalmente nas cartas de Paulo, as 13 cartas, e aqui no livro de Apocalipse. Graça é grego, paz então é hebreu. Aquele que é, e que era, e que há de vir, certo? Designa isso que é Deus. Não só existe agora, mas sempre existiu e existirá eternamente, conforme diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha só, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Quem é aquele que há de vir? É Jesus, que há de vir para buscar a sua igreja. A expressão os 7 espíritos pode se referir aos 7 anjos daquelas 7 igrejas ali, ou então pode se referir ao próprio Espírito Santo, conforme Isaías 11, 2, que eu vou ler para você. Repousará sobre quem? Sobre Jesus. Olha só, primeiro espírito, o Espírito do Senhor. Segundo espírito, o Espírito de sabedoria. Terceiro espírito, Espírito de entendimento. Quarto espírito, Espírito de conselho. Quinto espírito, Espírito de fortaleza. Sexto espírito, Espírito de conhecimento. E sétimo espírito, Espírito de temor. Qual desses espíritos aqui que você mais gosta? Será do Espírito do Senhor, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento ou do temor? Coloque embaixo nos comentários qual desses 7 espíritos que estava sobre Jesus que você mais gosta, que pode também estar sobre a tua vida. Eu acho muito interessante o espírito do temor. Nós precisamos ter essa reverência, esse temor, esse cuidado. Também está falando aqui no versículo 5 sobre Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Por que ele é o primogênito dos mortos? Você já fez essa pergunta? Se antes de Jesus não havia morrido muita gente, como que ele pode ser o primeiro?
Essa é uma grande pergunta, eu vou responder para você. Como é que Jesus é o primogênito dos mortos? Se mesmo ali no Novo Testamento, quando ele estava vivo e ativo no planeta Terra, caminhando ali na Palestina, caminhando em Israel, se houve ressurreições, como a de Lázaro, Lázaro, enfim, da filha da viúva de Naim, ele é o primogênito dentre os mortos, porque foi o único que ressuscitou nesse formato como Jesus ressuscitou de uma maneira gloriosa, triunfou sobre a morte. E a sua ressurreição, ou a ressurreição de Jesus, é a garantia que nós, se estivermos mortos, quando ele vier buscar a sua igreja, vamos ressuscitar primeiro. Haverá duas ressurreições. A primeira é quando Cristo vier buscar a sua igreja. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Muitos mortos da minha família, quem sabe da sua família, que já morreram ou que estão morrendo por causa da Covid, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, eles ressuscitarão primeiro. E haverá uma ressurreição final para aqueles que não morreram em Cristo. E o mar vai entregar os seus mortos, o inferno vai entregar os seus mortos, todos os mortos ressuscitarão, ficarão vazios esses locais para comparecer diante do tribunal, do juízo ali final, do grande trono branco para ser julgado pelo Senhor Jesus. Então, bem-aventurado, vai dizer Apocalipse, aquele que faz parte da primeira ressurreição. Se você tem algum familiar que morreu agora por causa da Covid, então você tem essa expectativa, essa esperança da primeira ressurreição. E quando alguém te perguntar como é essa história que Jesus é o primogênito dos mortos, se havia morrido muita gente antes dele, é porque ele é o primeiro que ressuscita nesse formato ali. O Espírito Santo fez ele ressuscitar e ele mesmo afirma para Marta e Maria que ele era a ressurreição. Que coisa gloriosa. Depois temos aquela frase, Rei dos Reis. Jesus é Rei dos Reis. No momento, ele ainda não assumiu como rei, porque o seu reino será também físico nessa terra, tá? Ele vai então vir para estabelecer o seu reino, que é chamado de milênio, de 1000 anos de demonstração de poder, 1000 anos de um governo justo, toda a maldade, toda o pecado, todas as pragas cessarão os espinhos, cessarão as dores, cessarão a corrupção, cessarão. No governo de Cristo será um governo perfeito. Então, Rei dos Reis, embora ele hoje seja o legítimo príncipe até a sua segunda vinda, não exercerá sua autoridade só depois então da sua segunda vinda de maneira completa sobre os reis da terra, né? Não todas as nações têm rei, não todas as nações são uma monarquia como Espanha, como Inglaterra, mas sobre os presidentes dos sistemas presidencialistas que existe no mundo. Mas quando ele voltar a segunda vez, não para arrebatar a igreja, mas para livrar Israel das garras do anticristo, então logo ele vai estabelecer o seu reino milenial, como está dizendo aqui o versículo 6 de Apocalipse capítulo 1. E vai nomear corregentes que são da sua própria esposa, da própria igreja, que vai descer com ele e vai compartilhar de sua autoridade para governar as nações. Nós vamos estar ali. Você vai estar ali. Olha o que diz o Apocalipse 2, 26, 27. Ao vencedor que venceu esse mundo, venceu o pecado, venceu tudo, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações no milênio, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Quem não te obedecer no milênio, com a autoridade que você vai ter de Jesus Cristo, você vai fazer elas virar
cacos e pedaços como um objeto de barro. Então, para você ser um corregente, para você receber essa autoridade de Cristo e reinar com Ele não vai ter nenhum problema em compartilhar da sua autoridade. Você precisa ser fiel até o fim, fiel até a morte, e os vencedores então vão ter esse poder para ajudar a administrar o governo de Cristo aqui na terra. Como igreja, com o corpo glorificado, e nós vamos viajar da Nova Jerusalém até a terra, segundo alguns, dizem que a velocidade será da imaginação, né? Muito mais rápido que a luz, muito mais rápido que qualquer outra coisa criada com o homem, será a velocidade nossa de se locomover. Se vamos ter asa, não sei. A Bíblia não afirma que nós teremos asa. A Bíblia fala que nós vamos se mover de um lugar para o outro. É sim que em Isaías capítulo 6, aqueles querubins que estavam ali do céu tinham 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o seu rosto e 2 cobriam os seus pés. Mas, segundo o próprio livro de Apocalipse, os anjos também têm um padrão, um tamanho e o tamanho do ser humano. Nunca imagine um anjo gigante que você não consegue ver o fim dele. Não, eles têm tamanho de um ser humano. Todas as teofanias, todas as aparições, todas as manifestações angelicais, os anjos tinham um formato de um corpo humano. Eles comiam, eles se deixavam lavar os seus pés, como lá no caso de Abraão, 3 anjos ali, né? 2 foram destruir Sodoma e Gomorra, e um ficou falando com Abraão, e Abraão pensou que eram seres humanos e preparou um guisado para eles. Que coisa impressionante a história da Bíblia. Você já viu falar na cúpula dos presidentes da República? Aqui nas Américas tem uma cúpula chamada Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Por que eu falo nisso? Porque aconteceu em Santiago do Chile. Eu estava lá em novembro de 1996. Chegaram 21 presidentes que eram membros dessa cúpula. 21 membros. Então a avenida principal que traz do aeroporto até o recinto onde estavam reunidos foi completamente fechada. Havia muitos atiradores de elite, haviam muitas motos, muitos carros blindados tomando os presidentes que iam chegando com seus aviões e levando para o centro de eventos, de convenções ali no centro de Santiago. Então, por que eu estou falando dessa cúpula ibero-americana? Porque ali fala que Jesus é rei, é rei de reis e senhor dos senhores. E depois fala também ali que ele nos fez reis e sacerdote. Olha só, lembrando o desígnio de Israel em Êxodo 19:6, quando Deus queria formar com Israel uma nação de reis e sacerdotes, mas eles já começaram errado ali. Aquele ouro que eles estavam trazendo do Egito, que era para ser utilizado na fabricação do tabernáculo, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a dançar e a festejar e gastaram todo aquele ouro ali com essa idolatria. Então, esse projeto de transformar Israel numa nação de reis e sacerdotes, esse projeto passou para a igreja, passou para nós. Por isso que a gente exige e pede que o teu comportamento, irmão, o teu comportamento, irmã, seja como um comportamento de rei, seja como um comportamento de sacerdote. Pedro vai falar isso também, 1 de Pedro 2,9. Cristo, ao sacrificar-se a si mesmo, salvou e nos separou para ser um povo especial. Os cristãos, então, são sacerdotes reais para oferecerem sacrifícios espirituais a Deus, conforme Romanos 8:17, Hebreus 3:1 e 14, 13, 15 e 16, vai falar que nós somos reis. Então olha só, por isso que eu trouxe na minha mente
um evento dessa natureza, onde se reuniu 21 presidentes de 21 nações ali no Santiago do Chile, na sexta cúpula ibero-americana do chefe de Estado. Então eles vinham também com os seus ministros, com alguns deputados, vinha com a sua comitiva. Então era um ambiente assim seleto, especial. É igual que o ambiente da igreja. Somos todos sacerdotes, não éramos nada, não tínhamos direito a nada, mas Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, Cristo nos resgatou e nos fez reis e sacerdotes para Deus, para que constantemente estejamos então oferecendo sacrifícios espirituais. Então não tem como você dizer assim, me desculpa aí, eu diante de uma crise, eu tive que arregaçar a manga, eu tive que brigar, deixei de lado a minha santidade, deixei de lado a minha indumentária de sacerdote. Não, você deve ser sacerdote constantemente. A tua boca deve falar só coisas agradáveis ao Senhor. Você não pode chamar palavrão, você não pode ferir as pessoas com palavras que vão machucar ela, com discriminação. Não, porque você já foi feito por Cristo Jesus, reis e sacerdote. Tenha esse comportamento de rei, tá? Não é comum nós dizer, ô meu rei, ô meu sacerdote. A gente trata de irmãos, mas no fundo nós somos reis e sacerdotes. Como havia essa cúpula ali em Santiago do Chile, então era um ambiente muito clássico, muito bonito, quando foi reunido os presidentes. Deveria ser assim quando se reúne a igreja de Cristo Jesus. E quando nós se reunirmos todos ali no céu, todos seremos sacerdotes, todos seremos reis diante da majestade, da santuosidade, da grandiosidade do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Que coisa maravilhosa. Daí no versículo 7 nós vamos destacar a frase, vem com as nuvens. Lembra da visão de Daniel que teve acerca do Filho do Homem? Eu queria pedir para você ler Daniel capítulo 7. Daniel viu Jesus há 700 anos antes de Jesus vir nessa terra, se encarnar, nascer da Virgem Maria. Daniel contemplou, aleluia, Jesus Cristo, como o Filho do Homem. Daniel capítulo 7, leia o capítulo 7, a partir do versículo 13, você vai ver nitidamente que o que ele está vendo ali, aquela imagem como Filho do Homem, vindo nas nuvens, foi a mesma visão que teve João na ilha de Patmos, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Uma distância enorme entre Daniel e João, entre Daniel e Apocalipse, 700 anos e mais 96 anos, 796 anos de diferença desses dois personagens, mas as visões são quase idênticas, são maravilhosas, são excelsas, sublime e digna de ser lida e analisada e estudada. Jesus associa a visão de Daniel à sua gloriosa segunda vinda de Mateus 24 ao 30. Tá? A expressão todo olho verá indica que Cristo será visível universalmente na sua segunda vinda. Eu falei isso ontem um pouquinho, quando Israel estará ali no vale de Jezreel, no vale de Josafá, em grande aperto, em grande agonia, porque um exército de 200 milhões estarão reunidos ali para destruir Israel, porque Israel será a única nação que vai romper o acordo com o anticristo, ali no meio da grande tribulação, dos 3 anos e meio. Então todos os exércitos da terra virão para destruir Israel, mas será esse momento que todo olho verá Jesus descendo do céu, agora não mais num jumentinho como ele entrou em Jerusalém, mas agora num cavalo branco de rei, rei do rei, senhor dos senhores. É Jesus que vai, e todo olho verá. Só nessa ocasião que todo olho verá. A primeira vinda para arrebatar a igreja será invisível, será secreta,
Será só para os preparados? Será só para os salvos? Será só para os crentes? Será só para os cristãos? E de todas as denominações, Deus vai tirar uma boa parte dela e vai arrebatar, e o encontro será na nuvem. Todo olho verá então quando Cristo vier para estabelecer o seu reino milenial. Até, diz aí, mesmo aqueles que transpassaram, alude a crucificação de Jesus em João 19:34, por influência dos líderes judeus, e aponta para a profecia de Zacarias, que diz que Israel se lamentará por ter rejeitado o Messias. Jesus já veio para os seus e os seus não receberam. Graças a Deus que se abriu para nós, se abriu a chance para nós, a porta foi aberta para nós, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Eu quero ler para vocês Zacarias capítulo 12, é muito mencionado esse versículo 10 de Zacarias 12. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Isso vai acontecer exatamente na segunda vinda de Cristo, quando ele começa a descer, e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Olharão para aquele que o transpassaram. Olha só. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Então, todo olho verá, inclusive o povo de Israel, que vai estar em grande aperto ali no vale, não tem para onde escapar, a única saída é olhar para cima. O seu exército não pode mais, as suas armas não podem mais, só fica uma saída, que é olhar para cima, e eles vão ver Jesus a quem transpassaram. Lembra que quando Jesus estava sendo crucificado, para se certificar se ele estava exatamente morto, foi pegado uma lança e cravado ali no seu lado direito, e saiu água e sangue, como sinal que ele estava morto? Então, eles verão as cicatrizes das suas mãos, Jesus descendo, mas não nesse Jesus raquítico, nesse Jesus pobre, nesse Jesus magrinho, nesse Jesus ali sofredor, não, num Cristo glorioso. É o título que eu daria para esse capítulo aqui, 1 de Apocalipse, uma revelação do Cristo glorioso. Tá certo? E se você vai ver ali em João 37, melhor dizendo, vai dizer: e outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem o transpassaram, e vão chorar, e vai cair um espírito de graça sobre ele. Eles vão ser cheios do Espírito. Olha, vai acontecer duas coisas, ou três coisas maravilhosas. Vão aceitar a Cristo assim a granel, todo a nação de Israel, vão ser cheios do Espírito Santo todos no mesmo dia, e vão ser salvos ali dessa guerra que está apertando eles, e escaparão pelo vale que vai se abrir no Monte das Oliveiras. Três coisas impressionantes que vai acontecer para os judeus ali no final da grande tribulação. Vamos ver o versículo 8, a descrição, a autodescrição, porque Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega. Já você deve lembrar que o Antigo Testamento foi escrito em hebreu, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, essa autodescrição de Deus, de Jesus, como alfa e ômega, princípio e fim, indica que ele é o Todo-Poderoso e Eterno, já existindo antes da fundação do mundo. Que glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Além de significar que tudo por ele foi criado. Por quem? Por Jesus, por Deus e pelo Espírito Santo. Essa triunidade perfeita. Eles estavam criando, eles desceram, eles chegaram na terra, eles organizaram a terra, eles criaram todos. O Espírito Santo, antes disso, pairava sobre a face das águas. E Jesus não era conhecido como Jesus, era conhecido como Verbo, era conhecido como a palavra. Então, quando Deus emite a palavra,
e a palavra foi: haja luz, e houve luz. Era o próprio Espírito, o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito criando esse mundo e dando ordem, como você pode muito bem entender a criação do mundo. Tá certo? Esse conhecimento pode ser um grande conforto para quem estava sofrendo. Versículo 9: o Senhor está guiando a história de maneira soberana em direção à sua consumação, a vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos, e principalmente sobre Satanás. Vai chegar um momento quando Satanás não estará mais nas regiões celestes, não estará mais atuando na terra, mas vai estar dentro do lago de fogo para sempre, e nunca mais sairá de lá. Não vai haver mais morte, não haverá mais perseguição, não haverá mais luta, porque o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás estarão dentro do lago de fogo. Nesse momento, o lago de fogo existe, mas está vazio, ninguém está lá ainda. Será só depois do milênio, quando então Satanás e todos os seus comparsas serão jogados dentro do lago de fogo, e todos aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição. Tá certo? Então você tem que estar preparado, porque você pode morrer a qualquer momento, para você participar da primeira ressurreição, ou então participar do arrebatamento da igreja. João identifica, versículo 9, se identifica fortemente com seus leitores como irmão. Olha só que lindo isso aqui: irmão e companheiro na aflição e na tribulação. Então João também estava participando da tribulação que estava causando o Império Romano. Tá certo? Você pode ver isso em Apocalipse 2, 9 a 10. Paulo disse que haveria muitas tribulações. Em Atos 14, 22, eu vou ler esse versículo para vocês. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-o a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então escute o que eu vou dizer agora. Não importa o tipo de governo que vai liderar o Brasil em 2022. Não importa o que a China queira fazer com as nações da terra. Não importa que o islamismo venha invadir todas as nações da terra. Não importa. O importante é que, mesmo com sofrimento, mesmo com restrição, mesmo com carestia, mesmo com pandemia, nós já estamos fazendo parte do Evangelho de Cristo. Nós já estamos preparados para qualquer coisa que acontecer nesse mundo. Então, como eu disse ontem, essa primeira instância, esse livro de Apocalipse era para aquela igreja, ou para aquelas 7 igrejas que estavam sofrendo muito, muito mesmo, como diz Paulo em Atos 14, 22, para os cristãos antes da vinda do reino. E tais provações servem para desenvolver paciência e maturidade cristã. Vai dizer Tiago isso, Tiago 1, 2 a 4. Afinal, suportá-las é um pré-requisito para reinar com Jesus. Se você sofrer com Jesus, você vai reinar com Jesus. Isso é maravilhoso. Eu não quero sofrer, eu não quero ser humilhado, eu não quero ter restrição, eu quero já ter uma vida boa aqui na terra. Jesus disse que nós não teríamos vida boa na terra, teríamos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu, nós vamos vencer. O sofrimento imediato de João estava relacionado ao seu exílio na pequena ilha de Patmos, no mar Egeu. Você vai poder ver a ilha de Patmos na capa desse vídeo quando eu subir ali no YouTube. Embora o apóstolo tivesse sido exilado como uma tentativa de silenciar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a palavra grega traduzida como testemunho significa literalmente testemunha, tá? Está associado à palavra mártir também. João continuou escrevendo o Apocalipse como testemunha de Cristo. Jogaram ele na ilha de Patmos para calar o apóstolo do amor, para que ele não falasse mais da palavra, mas não teve jeito, tá? Eu vou contar uma história para vocês que é verdadeira. Tinha uma igreja aí no interior do Brasil fazendo muito barulho. Aí foi chamada a polícia, era uma vigília que eles estavam fazendo. Mais um barulho pentecostal gostoso. Chegou a polícia
e disse: olha, quem tá fazendo barulho aqui, fica tudo para esse canto aqui, vocês vão tudo para a delegacia. Aí todo mundo foi ficando, dividiu a congregação em duas partes. Os que diziam: não importa, eu estou fazendo barulho, eu estou fazendo barulho, ficou aqui. E a maior parte daqueles que estavam ali na vigília ficaram no outro lado, dizendo que eles não estavam fazendo barulho, não estavam perturbando. Só que aqueles policiais que foram chamados também eram convertidos, também eram crentes. Aí eles reverteram a situação e dizem: olha, vocês que foram corajosos, que estavam glorificando a Deus e fazendo barulho nessa vigília, vocês vão ficar aqui, e vocês que são covardes e ficaram com medo, vocês serão levados para a delegacia. Bem feito, bem feito. Vale a pena você ser fiel diante da restrição, diante da proibição, diante da acusação, diante das leis arbitrárias, diante das proibições, diante da censura. Nós seremos crentes. Se eles algum dia tirarem as 31 Bíblias que eu tenho aqui na minha, como você pode ver aqui, na minha biblioteca aqui, se eles me tirarem essas 31 Bíblias que eu tenho de papel, eles não conseguirão tirar a Bíblia do meu coração. Talvez esse seja o teu caso também, né? Você tem muita coisa armazenada no teu coração. Então vamos enfrentar o que vier, qual regime que queira ser implantado no Brasil, com as restrições aqui na rede, com restrições pelo Tribunal Superior, não importa, nós vamos continuar servindo a Cristo, porque vale a pena. Vamos se identificar com João, porque João disse: eu sou o vosso irmão, eu sou o vosso companheiro na aflição e na tribulação. Um apóstolo, esse é o verdadeiro apóstolo. Eu não estou de acordo com que haja na atualidade mais apóstolo. Eu não estou de acordo com isso. Mas João, o verdadeiro apóstolo de Cristo, ele era muito simpático, muito humilde. Ele disse: eu sou irmão de vocês, eu sou companheiro de vocês na aflição e na tribulação. Então a igreja que estava sofrendo ali, das 7 igrejas da Ásia, quando recebe essa carta, eu creio que saltaram, pularam de alegria. Nossa, João está exilado, coitadinho do nosso apóstolo bem velhinho, ele está lá no mar Egeu sozinho, mas foi nessa solidão que ele viu o céu aberto. Você quer ver o céu aberto também? Você algum dia quer ver o céu aberto? Você tem que ir para a ilha de Pátimos. Ali o aeroporto vai dar direto para a mansão celestial. Ai, que haver momentos na sua vida que você esteja sozinho nesse lugar chamado Pátimos, e você vai ter revelações da palavra de Deus. Eu não estou olhando mais notícia, jornal, é só Covid, é só corona, é só morte, é só vacina, é só tratamento e povo sendo ingrato, povo sendo zombador, povo não se precavendo, não se prevenindo, gente fazendo coisas erradas, ainda cometendo crime, ainda cometendo assalto. O que essas pessoas têm na cabeça? O que essa pessoa tem na cabeça? Eu vou ficar olhando para a palavra do Senhor. Como eu disse no início, eu me alegrei na tarde de hoje, escrevendo o que eu escrevi, disponibilizando isso para você. E se você me acompanhar durante as 21 videoaulas que vamos ter, nós vamos chorar aqui, nós vamos se alegrar, nós vamos aprender muita coisa e vamos trazer coisas atuais para você dizer: então aqui eu vou agarrar-me com a palavra, porque é a palavra. Não diga: eu estou no deserto, irmão, eu estou cruzando o vale, só Jesus na causa. Não fale isso. O vale, o deserto, a ilha de Pátimos é necessário para que você tenha a revelação do Senhor. Quantos podem dizer amém agora?
Quantos podem glorificar ao Senhor comigo? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Versículo 10, a expressão em espírito alude que João estava na exultação espiritual no dia do Senhor. E o dia do Senhor não é o sábado, o dia do Senhor é domingo. Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. João estava em espírito, ali na ilha, o seu corpo envelhecido, a sua sentença era de prisioneiro, mas o seu espírito começa a contemplar as coisas da quarta dimensão, ele começa a contemplar coisas do céu, ele começa a ouvir aquela voz como de muitas águas, voz como de trombeta. Que maravilhoso! Se você está nesse mesmo espírito, você está sentindo a presença de Deus, é incrível. Eu vou dar uma aula e eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de glorificar a Deus, porque o que eu estou falando aqui não é história com E, não é história, é realidade, é verdade, é uma revelação que nos empolga, como João estava no espírito, e ele de repente vai virar para ver o que vinha atrás dele, e era Jesus, o que nós vamos começar agora ver aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 11, cada uma das 7 igrejas na província da Ásia recebeu uma cópia completa do Apocalipse e uma mensagem individual da parte de Cristo. Eu recebia, quando eu era missionário no Chile, quando não havia internet, cartas escritas à mão. Hoje já o povo não faz mais isso, mas tu já pensou receber uma carta de Jesus? A gente continua recebendo carta, por exemplo, do banco, da fatura do cartão, da conta da luz, da conta da água, da internet, enfim. Mas já pensou receber uma carta de Jesus? Você quer receber uma carta de Jesus? Essa é a carta de Jesus. Ah, você não tem a carta de Jesus? Compre uma Bíblia agora na pandemia, corra! Eu tenho uma livraria online, você pode buscar por ela, livrariadebaixodanuvem.com. É uma livraria online, você pode comprar a sua Bíblia ali, os preços estão acessíveis para amar esse livro. Oh, quanto amo a tua lei! Quando é que você vai deixar? Você já comprou remédio, já fez exame, você já viu tanta notícia, agora está na hora de você ler a Bíblia, está na hora de você se converter. Está na hora de você pegar aqui, Apocalipse, e ler aqui, carta de Jesus para você. Carta de Jesus para você. Não deixe passar mais o tempo. Não deixe passar essa pandemia. Aceite Jesus. Tenha essa carta, tenha a Bíblia Sagrada em sua casa. Se você tem Bíblia, diga: eu tenho. Escreva no comentário: eu tenho, eu vou começar a ler a minha Bíblia. Versículo 12. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas nomeadas no versículo 20, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só, uma igreja, então, ela é um castiçal de ouro, Qual é a função do castiçal? É clarear, é dar luz. Tem algumas igrejas aí que não são mais castiçais. Eles pintaram de preto por fora, mais parecido com uma boate, mais parecido com uma discoteca, mais parecido com uma academia de musculatura. Por que estão pintando a igreja preta por fora, preta por dentro? Não, ela tem que ser castiçal, ela tem que ser luz, ela tem que dar bom testemunho, as vossas obras que vocês praticam têm que ser conhecidas pelos demais, para que eles digam assim: eu vou na igreja desse personagem aí, dessa pessoa, dessa senhora, porque ela tem um testemunho tão bonito, né? Ela tem uma vida tão bonita, ela não está metida em encrenca, não está metida em roubo, ela não fala em palavrão, ela conheceu Jesus, ela está sendo um castiçal. Muitas igrejas, a luz já se apagou, eles estão fazendo culto no escuro, parece cinema. Se você já foi no cinema, eles desligam a luz, fica só a tela gigante ali do cinema.
né? Você vai numa igreja que é escuro, você não tem comunhão com o teu irmão, ainda mais no escuro e um metro e meio longe do irmão. Termina, todo mundo vai embora, parece que estão saindo de um clube. Ah, eu não sei fazer parte dessa igreja, desse templo escuro. Eu quero fazer parte de uma igreja iluminada, clara, branca, transparente, visível, como é aqui essas igrejas, 7 castiçais de ouro. E se está faltando luz na tua vida, é falta da unção do Espírito Santo, do óleo do Espírito Santo que faz você iluminar, que faz você resplandecer como Jesus resplandeceu. Versículo 13, semelhante ao Filho do Homem, é uma referência de Daniel, capítulo 7, por isso eu estou incentivando, leia Daniel capítulo 7, você vai ver ali a descrição de Jesus. Daniel está 700, João mais 96 anos depois do ano 1, do ano 1, né? Do século 1, 796 anos, duas revelações muito parecidas. Isso dá para entender que a inspiração é de Deus, é do Espírito Santo, que o autor não é apenas da internet. Vou repetir, estamos analisando o versículo 13, que Jesus é semelhante ao Filho do Homem, é uma referência de Daniel 7,13, comparando-se duas passagens, além do uso da expressão do próprio Jesus. Ele vai dizer ali em Mateus 20, 28, que ele é o Filho do Homem. Eu vou ler para você: quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem. Jesus se auto-intitula como Filho do Homem. Ele não era super-homem, super-deus, Filho do Homem. Mateus 20, 27 e 28. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso diz Mateus 20, 28, 27 e 28. Tá bom? Então olha só, Filho do Homem, estou analisando o versículo 13. Semelhante ao Filho do Homem, faz referência a Daniel 7,3, tá? Em relação a si mesmo, Jesus também se autodetermina como Filho do Homem. Notamos que Cristo é o sujeito do versículo 12 ao versículo 18, que é o que eu estou mostrando agora. O que é o sujeito? O que você aprendeu quando estava estudando português? Tem o sujeito, tem o predicado, tem o verbo, né? Ele é o sujeito, ele é o principal elemento das orações, da história, da narração e da revelação que nós vamos começar a ver agora aqui. Aleluia, glória a Deus por isso. Notamos que Cristo é o sujeito principal do versículo 12 até o 18, que nós vamos ver agora, de Apocalipse 1. Jesus tem uma natureza completamente humana e uma natureza completamente divino. Eu tiro o meu chapéu para ele. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. Aleluia. A veste comprida e o cinto de ouro indica que o Cristo glorificado está vestido como sumo sacerdote. Ele está nesse momento como advogado lá ao lado do trono de Deus, sentado na mão direita do trono de Deus ali, intercedendo por você. Ele é rei, ele é senhor, ele é advogado, ele é médico, ele é sacerdote, aleluia, não como aquele sacerdote de Levíticos, não como aquele sacerdote do Antigo Testamento que morria e precisava ser renomeado, renovado, recolocado. Cristo é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, não envelhece, não fica caduco, aleluia. Não precisa tomar remédio para a memória, não precisa escrever para não esquecer. Ele é sacerdote, ele pode defender a tua causa, ele quer perdoar os teus pecados, ele quer escrever o seu nome no livro da vida. A pandemia tem que ter esse resultado na tua vida. Você tem que virar crente. Eu vou dizer bem claro, porque se eu falo aceitar Jesus, parece que você não entende. Você tem que virar crente. Você tem que virar cristão. Você tem que ser um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Olha o que vai falar Êxodo 24:8.
Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu, derramou sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Pastor, você que vai fazer culto de ceia, eu acho que eu vou fazer uma ceia para quem está me seguindo aqui. Você vai preparar, um dia nós vamos marcar, você vai preparar o pão e o suco do vinho, da uva, você vai tomar aí na sua casa e eu vou ministrar para você aqui na internet. Vamos fazer uma ceia no final dessa aula, vai ser maravilhoso. Olha só, Moisés pega o sangue e derrama o sangue sobre o povo, ele esparge. Qual é a diferença agora do Novo Testamento? Nós não temos sangue sobre a nossa cabeça, nós não temos sangue sobre a nossa orelha direita, nós não temos sangue no nosso polegar direito da mão direita, nós não temos sangue no polegar direito do nosso pé, como se fazia com o sacerdote. O que significa isso? Para você ouvir bem, para você trabalhar bem, fazer, e para você ter equilíbrio na sua vida espiritual, nós estamos bebendo simbolicamente o sangue de Cristo Jesus na ceia. Quando você toma a ceia, aquilo ali não se transforma em sangue, não acreditamos na doutrina da transubstanciação, ele continua sendo vinho ou continua sendo sangue, e continua sendo pão, mas representa o corpo de Cristo Jesus, que foi moído, maltratado por nós ali na cruz do Calvário, para que você tivesse perdão hoje, perdão gratuito você tem através do sangue de Jesus. Então nunca diga: esse mês eu não vou tomar a ceia do Senhor. Por isso eu sei que tem muitos que não estão indo na igreja, não estão assistindo outra live, estão assistindo comigo aqui, e eu como pastor, eu quero abençoar a tua vida, e nós vamos fazer uma ceia online para você tomar aí na sua casa e ser fortalecido. Não vai ser colocado sangue na orelha, no polegar da sua mão direita, nem no polegar, mas você vai ingerir, você vai tomar, e isso vai ser vida, vai ser saúde espiritual para você. Capítulo 1, versículo 14, a aparência branca da cabeça de Jesus e o seu cabelo branco é um paralelo à descrição do ancião de dias, de Daniel 7:9. Ancião de dias, quantos dias tem esse ancião? Não se pode calcular, porque ele é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. Nós seremos eternos também. Essa vida nossa aqui de 80, 90, 100 anos é apenas um fagulho daquilo que realmente nos espera. A vida eterna nos espera. Ontem eu falei que essa nossa vida, a morte, é apenas uma vírgula. Não é o ponto final. O ponto final é na empresa, o ponto final é na saúde, o ponto final é nos problemas que você tem, mas depois da morte começa a vida. Aí que é a vida com abundância que Jesus disse. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, o ancião de dias, você pode imaginar um velhinho, mas muito bonito, com cabelo muito branquinho, que não teve princípio e não terá fim, nunca dorme, nunca morre, nunca caduca, nunca envelhece. Esse é o nosso Senhor. Então você vai ler Apocalipse capítulo 1, é tarefa para você, e Daniel capítulo 7, para você ver tudo o que eu estou falando aqui. Leia depois, leia amanhã. Amanhã já nós vamos abordar o capítulo 2. Então leia ainda essa noite. Capítulo 1 são 20 versículos. Você dá conta sim. Deixa de ser preguiçoso. Vamos ler a palavra do Senhor. E é a mesma aparência de Cristo glorificado no monte da transfiguração. Mateus 17:2 vai dizer: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Glória a Jesus. E aparece Moisés e Elias juntamente com Jesus nessa transfiguração, no monte da transfiguração. Então isso é a maior prova
que os discípulos viram esse Jesus sofrido, de uma terra seca, de uma aparência sem formosura, um homem sofrido, experimentado no trabalho. Não, esse não é o Cristo. Ele se transfigurou, que o seu rosto resplandecia, a sua roupa resplandecia. Oh, aleluia! Oh, glória a ti, Jesus! Eu me deleito ensinando vocês. Eu creio que você está sentindo a presença do Senhor também comigo aí do outro lado da telinha. Aleluia! A descrição demonstra pureza, demonstra imortalidade tanto do Pai, Deus Pai, como do Deus Filho. Adicionalmente, os cristãos vencedores, todos os crentes que vencerem, serão vestidos de roupas brancas. Eu tenho 2 camisas brancas, mas eu, como pregador, coloco e só dá para uma pregação, porque suo, transpiro, mas ali no céu não haverá mais suor. Vamos nos vestir como rei e sacerdote, com túnicas brancas, túnicas talares, como Jesus está vestido. Aleluia! Assim como é o vestido da noiva, é branco representando a sua pureza, assim era a vestidura de Jesus, pureza e imortalidade, vestes brancas para os vencedores. O símbolo de pureza estará na presença de Cristo. Os olhos são como chama de fogo, indica a sua justiça. Deus está vendo tudo. Sabe que Deus está te vendo nesse momento? Sabe que Deus está agora na sua casa, no seu lar? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Os seus pés, versículo 15, semelhante ao latão reluzente, pode significar o respeito ou o poder, assim como o domínio sobre todas as coisas, já que tudo está debaixo dos seus pés. O último inimigo que ele vai colocar debaixo dos seus pés vai ser a morte, e aí já não haverá mais morte. Então vai colocar Satanás debaixo dos seus pés, vai colocar a morte debaixo dos seus pés, vai colocar todos os anticristos, todas essas pessoas que estão burlando de Cristo, zombando de Cristo, vão ficar tudo debaixo do pé de Cristo, porque o seu pé é semelhante ao latão reluzente. Versículo 16, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Tá? Esses anjos podem designar literalmente seres espirituais, guardiões daquela igreja, ou então o pastor daquela igreja. Um pastor, uma história que vou contar aqui, ele tinha o vício de fumar, e ele foi fazer uma visita no campo, e os irmãos viram pela janela que o pastor passou fumando. Ai, meu Deus, que coisa mais feia! O pastor que chegou para pastorear a nossa congregação aqui no campo, ele está fumando. Ele está fumando. E eles viram o pastor fumando, e o pastor, de repente, avista uma tormenta no céu, uma tempestade está vindo, o céu ficou preto, uma tormenta, raios e trovadas, e o pastor volta e bate na porta daquela casa. Ele diz: abre, abre, eu sou o anjo da igreja. Eu sou o anjo da igreja nesse lugar. E os irmãos gritaram de dentro: mas o anjo da igreja não fuma. O anjo da igreja não mente. O anjo da igreja não é violento. O anjo da igreja não está metido em corrupção. O anjo da igreja não está metido em maçonaria. O anjo da igreja não está prisioneiro por trapaças e maus negócios feitos. O anjo da igreja não está preso porque extorquiu o rebanho. O anjo da igreja tem que ser o anjo da igreja. Tem muitos pastores hoje, a fama dele, olha, está lá embaixo no puleiro do pato. Esse pato não tem puleiro, pois é lá mesmo. Ele não tem honra, não tem dignidade, porque cometeu crime, cometeu estelionatário, cometeu violação, cometeu muitos crimes. Esse não pode ser chamado o anjo da igreja. Mas tem muitas igrejas que o teu pastor
pode ser chamado. Ele é um santo homem de Deus, ele não brincou com o pecado, ele não se prostituiu, ele não... Tem aquele ditado, quando não cai na barra da saia, cai na barra do ouro, mas se o teu pastor não caiu na barra da saia e na barra do ouro, ele é um verdadeiro anjo da igreja. Respeite ele, ame ele, assim como estas 7 igrejas da Ásia, ali na Turquia, tinha esses pastores que eram verdadeiros guardiões, verdadeiros anjos. Logo vai falar ali o versículo 16, uma espada de 2 fios, era uma espada longa, afiada pelos 2 lados, saindo da boca de Cristo, e isso não pode ser interpretado como literal, mas como simbólico. Simboliza o poder e o juízo que a palavra de Deus promove ao penetrar no profundo do coração do homem. Você está comigo até agora porque você sabe que essa palavra é verdade, sabe que essa palavra penetra no teu coração, e ela é assim, e glória a Deus por isso. Olha só um versículo lindo, novo, que eu vou mostrar para vocês. Isaías 49:2. Fez a minha boca como uma espada aguda. O profeta Isaías está falando de Jesus. Na sombra da sua mão me escondeu. Aleluia. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aleluia. Isaías podia ser esse personagem através do seu ministério, através da sua pregação. Fez a minha boca como uma espada aguda. Mas isso aqui, em primeira instância, está falando de Jesus. Aleluia, Jesus tinha essa boca que era uma espada, que corrigia, que cortava, que perdoava também, que revelava. Jesus tinha essa boca como uma espada profetizada por Isaías, Isaías 49:2. Vamos ver o versículo 17 e 18 de Apocalipse 1, quando Cristo fala de si mesmo como aquele que vive, foi morto e viverá para todo sempre. Ele está referindo-se à sua existência eterna, a sua vinda como homem, a sua morte na cruz e a sua condição gloriosa de ressurreto. Tá certo? As chaves da morte e do inferno que ele fala nesses versículos aponta para a sua autoridade de Cristo sobre aqueles que morreriam fisicamente e sobre os lugares atuais de descanso, os quais serão esvaziados na época do juízo do grande trono branco, que eu já falei, quando a morte do mar vai entregar os mortos do mar, os mortos dos abismos, enfim, todos entregarão para ser julgado diante do trono branco, e quem vai sentar no trono branco é o Senhor Jesus. Ali não haverá mais advogado, ali ele será juiz de todas as nações. Então, vale a pena você ser crente hoje, vale a pena você ser fiel agora, vale a pena você acreditar em Jesus, mas não num Jesus criado, não, como ensina os TJ, eles ensinam que Jesus é uma criatura. Não, Jesus não é criatura, Jesus é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele sempre existiu, tá certo? Ponha isso na sua cabeça, Jesus sempre existiu. Miqueias, quando vai falar do nascimento de Jesus, vai dizer que Belém, Efrata, é uma das cidades mais pequenas, e de ti sairá aquele que é Senhor de toda a terra, e que as suas saídas foram desde a eternidade. Olha, ele saiu muitas vezes, Jesus veio muitas vezes à terra como anjo do Senhor. Ali, para o pai de Sansão, Manoá, ele queria saber como é que é o teu nome. Ele pergunta para o anjo, como é o teu nome? E o anjo diz, por que você está perguntando pelo meu nome? O meu nome é maravilhoso. Depois nós vamos descobrir aí em Isaías 9:6 que o nome de Jesus é maravilhoso. Lá na fornalha, eu fiz menção ontem, na Babilônia, aquele quarto personagem, aleluia, era Jesus Cristo andando com eles. Aquele anjo do Senhor que acampa ao redor de cada um que teme ao Senhor, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tem muitas referências a respeito do anjo do Senhor, que era a aparição de Cristo no Antigo Testamento com esse nome.
Agora não é preciso mais que ele se manifeste como anjo do Senhor, porque agora ele se manifesta como o Senhor da igreja, o fundador da igreja, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aleluia, toda a glória seja dada para ele. Versículo 19, a frase, escreve as coisas que tem visto. João recebe 19 vezes a ordem de escrever, senão João ia ficar perplexo ali, admirado com tudo que estava vendo nos 22 capítulos, e a ordem foi: João, por favor, escreve o que você está vendo. É claro que quando ele começa a escrever, depois que ele volta do céu, e a sua memória estava muito aguçada, a sua memória estava muito ativa, e o Espírito Santo estava ali ainda inspirando para ele não esquecer de nenhum detalhe do que ele viu ali no céu, e é o que está escrito no livro de Apocalipse. Então a frase, escreve as coisas que tem visto, engrandece e esclarece a ordem anterior de Cristo, que diz: o que vês, escreve, segundo o versículo 11. Aparentemente, a expressão, as coisas que tem visto, se refere à visão relatada no versículo 10 ao 18. A frase, as que são e as que depois destas hão de acontecer, pode referir-se à condição da igreja na Ásia, e em seguida também as condições que acontecerão logo nesse mundo que nós estamos vendo, que tudo está preparado para se cumprir o Apocalipse de Jesus Cristo. O último versículo, os 7 anjos das 7 igrejas, tem sido entendido algumas vezes como mensageiros celestiais. O significado usual da palavra anjo no Novo Testamento e Apocalipse é os seres espirituais que ministra aos que hão de herdar a salvação, mas também tem sido interpretado como os pastores das 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas têm o Filho do Homem glorificado do seu meio, versículo 12 e versículo 13, lembrando a promessa de Cristo que diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Então Jesus está na sua casa, Jesus está agora perto de você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, tá certo? Para que você tenha uma noite maravilhosa, para que você possa sentir a presença do Senhor comigo, como nós sentimos aqui. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Vou colocar uma música, como sempre faço. Preciso aumentar o volume aqui. Deixa eu ver aqui. Como que aumenta o volume? O volume aumenta aqui. Tinha desaparecido o ícone de aumentar o volume. Aleluia! Oh, aleluia, amado Deus, glorioso Pai, como é bom estudar a Tua Palavra. Que esse tema de hoje possa ter causado dentro do coração de quem está me ouvindo e assistindo um desejo de esquadrinhar, um desejo de buscar mais conhecimento na Tua Palavra, um desejo de começar ainda hoje a ler o livro de Apocalipse. É um capítulo por noite, como eu acabei de pedir, Senhor, nesta live. Sim, meu Deus, também Daniel capítulo 7. Coloca esse desejo, coloca esse entusiasmo no coração dessa pessoa, Senhor, para que possa aprender e crescer e reter essa informação a respeito desse Jesus glorificado que nós vimos aqui no primeiro capítulo de Apocalipse. Jesus, eu te peço para que essa live possa chegar para muita gente, e que aqueles que estão me vendo, me assistindo, possam ter esse desejo de compartilhar essa informação e também de acompanhar esse curso nos próximos capítulos, nos próximos dias. Abençoa cada ouvinte, abençoa, Senhor, cada assistente, cada pessoa que vai se registrar, que vai se inscrever no meu canal, que vai curtir aqui no Facebook, Pai. Que a Tua graça,
a tua misericórdia esteja sobre a vida deles. Eu oro em nome de Jesus, esse Jesus glorioso de Apocalipse capítulo 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode adicionar o meu WhatsApp ou compartilhar o meu WhatsApp para os seus amigos, tá? 41 99196 7264. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado. Agora quero ler o seu comentário ou a sua pergunta a respeito desse primeiro capítulo de Apocalipse. Eu te respondo no particular, no PV, tá certo? Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima videoaula de escatologia atualizada. Tá? Você precisando de uma Bíblia, entra na livraria ali, livrariadebaixodanuvem.com, e você vai ver as nossas promoções, os nossos livros para o seu enriquecimento espiritual. Deus abençoe.